Agora a gente vai direto com o Almir Costa, que vai falar sobre o trabalho da Polícia Civil, porque foram presos suspeitos de cometerem homicídios e ele tem mais detalhes para nós agora. Bom trabalho, Almir. É com você, meu amigo. Muito obrigado, Lucílio. Olha só, mais uma vez a gente está aqui na Delegacia de Investigação de Homicídios para falar justamente de mortes por causa de dívida de drogas. Nós vamos falar do primeiro caso e depois de um segundo, mas inicialmente eu vou falar da Operação Veritas, que resultou na prisão de 5 pessoas. Essas pessoas, esses homens, são suspeitos da morte do Pedro Moreira. Esse corpo dele foi incendiado, inclusive, ele foi encontrado sendo queimado ali às margens da BR-060 no Parque Oeste Industrial. Nós vamos falar agora com o delegado João Paulo para ele explicar por que esse homem foi preso, qual foi a motivação, ou seja, os detalhes desse assassinato, desse crime que está sendo desvendado pela Polícia Civil. Primeiro eu gostaria que o senhor falasse da motivação. Foi uma dívida de drogas, mas o que aconteceu que resultou na morte do Pedro Moreira? Boa tarde, exatamente. No dia 28 de junho, a Polícia Civil foi acionada porque foi encontrado um corpo já em avançado estado de carbonização ali nas margens da BR-060. Durante as diligências, a gente identificou que era o Pedro Moreira, de 23 anos, e apuramos que foi por conta de uma dívida de droga de R$1.000 que ele possuía com traficantes de uma facção criminosa. Ele agendou um Pix, mandou esse comprovante para os traficantes e aí não houve efetivamente esse pagamento. Isso acarretou que ele fosse morto e tivesse esse corpo aí carbonizado ali no Parque Oeste Industrial, entre o Parque Oeste e a Vila Canaã, às margens da BR-060. Trata-se de guerra de facções, de controle pelo tráfico de drogas em regiões de Goiânia ou não? Nesse caso, não. Em verdade, trata-se de um usuário de drogas que tinha uma dívida, não realizou esse pagamento, fez um agendamento de Pix, mandou um comprovante, entre aspas, falso, porque esse pagamento não iria se implementar. Esses traficantes descobriram e terminaram pondo fim aí tragicamente a vida do Pedro Moreira, de 23 anos. Esses suspeitos são ou eram comandantes ali do crime, do tráfico de drogas na região? Sim, foram 6 pessoas presas na data de hoje e indivíduos envolvidos ali com o tráfico de drogas e membros de uma facção criminosa. Então essas pessoas que foram presas, eles são todos ali envolvidos com o tráfico de drogas. E que já respondem por outros crimes? Sim. A grande maioria deles já possui passagem por outros delitos, inclusive por tráfico de drogas, e também são investigados na prática de outros homicídios, também com a mesma motivação de dívida de drogas. Ok, delegado, muito obrigado pela sua participação. Agora eu vou chamar outro delegado para falar conosco aqui no Jornal do Meio-Dia, que tem um caso parecido. Só que esse caso, esse assassinato, ele ocorreu em fevereiro deste ano. Nós temos as imagens aí, inclusive, para poder mostrar. E trata-se da morte do Davi Vieira dos Santos, o vulgo Lourinho. Esse crime aconteceu em fevereiro, lá no setor Cândido de Moraes, ali na região norte de Goiânia. E o preso, por esse crime, os presos, ou melhor dizendo, são o Michael Douglas Ferreira e também o Marcos Caleb da Silva Arantes. Eu vou conversar agora com o delegado Hernani Kazer, que está investigando o caso, para poder falar inicialmente, delegado, por que ele foi morto. Dívida de drogas também? Na verdade, a morte aconteceu através de uma briga que teve num estabelecimento. Essa briga foi entre indivíduos de facções rivais. Isso acirrou o ânimo entre os dois, que resultou na morte do Davi. É bom ressaltar que um mês antes, a irmã do Davi também foi morta pelos mesmos indivíduos que foram presos preventivamente nesse inquérito que foi concluído. Então, eles também são responsáveis pela morte da irmã do Davi? Da irmã. Um mês antes da morte do Davi, a irmã foi morta. E mais, esses indivíduos eles têm envolvimento com vários tipos de atividades ilícitas, tráfico de drogas, associação criminosa, porte de arma ilegal. Então são indivíduos perigosos, membros de uma facção muito forte aqui no estado de Goiás, e que também estão sendo investigados pela prática de mais 3 homicídios aqui na delegacia de homicídio que aconteceram recentemente. Essa guerra pelo tráfico de drogas entre facções ainda continua lá na região? Continua, mas como a Polícia Civil e a Polícia Militar têm combatido de forma efetiva, tem diminuído bastante. A gente logrou êxito em diminuir a questão dos homicídios, até em relação a outros crimes também. Nesse caso, o crime está elucidado? São só esses envolvidos ou tem mais gente? O crime está elucidado, Descobrimos quem foi o executor e descobrimos o mandante desses crimes.
Ok, muito obrigado, delegado, pela sua participação no Jornal do Meio-Dia. É isso, gente. Infelizmente, mais uma vez, né? Mais um retrato aí dessa realidade triste do envolvimento com o tráfico de drogas, né? Pessoas sendo mortas, outras matando, obviamente, e esse ciclo vicioso que não termina, né? Infelizmente, por causa das drogas. Eu volto com vocês no estúdio. Ok, Almir, obrigada. Uma boa tarde.